Novamente estamos juntos. Hoje, a proposta de explicitar o capítulo 4 do nosso livro de Cabala Cristã, que se propõe a dizer como o Cristo surgiu. Anteriores nós já tínhamos falado dos dois domínios, o do imanente e do transcendente. Vamos voltar agora. Vamos imaginar apenas o domínio do transcendente. Então, havendo apenas um domínio, há apenas um Deus, há apenas um conjunto, esse conjunto é único, é um conjunto total. Nesse conjunto nós temos El, que é o nome do Ain, Sof, Aor, dado pelas tribos semitas. O professor francês mais conhecido, que fez a história das mitologias e das civilizações, ele atesta com um grande número de comprovações que é o Deus mais antigo que existe. É o professor Júlio Surri, professor de mitologia comparada e de religião comparada. Não há divindade mais antiga do que El. É impossível chegar até a origem do Deus El. Ele repete isso no livro dele. Então, é o Deus dos povos semitas do norte e do sul. Então, vamos agora a esse Deus El e vamos considerá-lo absolutamente único. Ele é a divindade primordial, ele existe antes de tudo, é o supremo criador de tudo. Ele habita, como diz Isaías, numa luz inacessível, e nós sabemos através da revelação cristã que é uma tríade. A Cabala já tinha dito isso, o Ain Sof e o Ain Sof é outro. Na religião cristã, católica, principalmente, é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse Deus, portanto, no seu domínio pessoal e único, ele faz a sua primeira criação, que é a alma espiritual de Jesus. Pararia aí, não iria além. Pelo gosto dele, ele terminaria a obra dele aí, porque ele fez o ser mais perfeito, mais completo, e o batismo diz: este é meu filho bem amado, em quem ponho todas as minhas complacências. Lá no Evangelho, uma voz do céu disse isso quando Jesus foi batizado e saiu das águas do Jordão. Paulo diz: o esplendor da glória do Pai e perfeito reflexo das suas circunstâncias. Então, este ser, que é a alegria suprema de Deus, foi criado no domínio do transcendente. Como dissemos, El, o Ain Sof e o Ain Sof Aor teriam encerrado aí a história. Mas Jesus não quis, porque, sendo unido ao Logos, que é a inteligência, a sabedoria de El, e tendo acesso à memória de El, Jesus teve consciência de que El pensou em fazer mais coisas, em criar outros seres. E ele não quis que El desistisse da ideia. Eu quero que você me dê mais outros seres. Já que você não quer, faça e dê para mim. Podemos imaginar esse diálogo. E o Pai, então, decidiu-se a fazer. El, na pessoa da Trindade, na soma da sua existência total, da Trindade, decidiu fazer a criação. Só que El sabia que, se fizesse mais seres,
havia o risco desses seres se voltarem contra ele. Dizíamos então, Jesus, criado dentro do domínio do transcendente, unido hipostaticamente ao Logos, portanto a inteligência de El, tendo a sabedoria de El à sua disposição, tendo conhecimento da memória de El, e sabendo que El pretendia criar outros seres e desistiu porque estava satisfeito com ele, pediu a El que fizesse, que não parasse a sua obra criadora. E El vai criar. Mas, sabendo que ele teria que criar algo semelhante a ele, porque não há nada além dele, então ele não podia criar algo que não existisse. Então, a criatura que iria sair do Criador teria que ter sabedoria, poder e amor. Jesus se satisfez em assimilar o amor, sobretudo, de El, e a sabedoria de El. E ao poder de El, ele não deu muita importância. El sabia que era o contrário. As criaturas que ele criasse iriam privilegiar o poder, e não o amor e nem a sabedoria. E depois iam se voltar contra ele usando esse poder. A menos que ele criasse essas criaturas sem liberdade de fazer isso. Então, eu poderia criar seres sem liberdade, e eles não teriam como se revoltar contra mim. Mas se eu criar seres sem liberdade, eu estou privando eles da minha principal perfeição. Deus é soberanamente livre, e essa é a maior perfeição dele. E se ele criar seres sem liberdade, ele está privando a sua criação da maior perfeição que ele tem. Então, como é que ele fez para sair desse sinuca de bico? Ele decidiu criar um ser poderoso, mas que não fosse livre, e dentro desse ser, criar seres vivos. Então ele cria o ovo cósmico, que é concebido como sendo um útero dentro dele, um domínio do imanente dentro do transcendente, portanto um subconjunto. Dentro do conjunto maior do transcendente, um conjunto menor que é o imanente. Esse ovo cósmico, ou esse subconjunto, é chamado de Cristo cósmico. E o judeu deu a esse ser o nome específico e pessoal de Yahvé, ou Javé. Nós, em magia, chamamos simplesmente de tetragrama, ou tetragramaton, de Yod, He, Vav, He, já que a pronúncia se perdeu. E interessante é agora perceber em detalhes como foi a criação de Javé. Nós temos as mitologias dos vários povos detalham como foi a criação de Javé, ou do Cristo cósmico. Uma das mais belas, está no nosso livro, é a Teogonia egípcia, que fala do Cristo cósmico nascendo no abismo aquático, dentro de uma piscina, e ele emerge dentro dessa piscina e ele descreve-se, dizendo que ele se sentiu como sendo um afogado. Eu me senti como sendo um afogado. E um ser que não estava pronto, e portanto eu me formei como eu quis. Eu idealizei a minha forma. Que maravilha! Então, El faz o Cristo cósmico de uma forma rudimentar e dá a ele o primeiro poder: fazer-se como ele quer ser. Nós idealizamos o Cristo cósmico como sendo um ovo. Esse ovo tem a clara, que é ele mesmo, que é imutável, e a gema, que é a parte dele que ele muda, que ele cria dentro da gema. E vai ser uma criação onde ele vai se basear em Javé, em El, para fazer a sua criação. Então, é fácil de imaginar. Um domínio infinito, conjunto infinito, transcendente, e um subconjunto finito, imanente. O conjunto infinito, o universo, é El, dividido em Ain, Ain Sof, e Ain Sof é outro,
Para nós cabalistas cristãos católicos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o conjunto finito é o Cristo cósmico ou Javé. A parte exterior, o ovo cósmico, é a parte imutável de Javé, não muda, senão ele deixaria de ser ele. E a parte central, equivalente à gema do ovo, é a parte imutável, onde ele vai fazer todas as criaturas segundo o desejo e o desígnio do Pai. Podemos imaginar essa gema de ovo como sendo Keter, a esfera maior, a grande esfera. E dentro dela vão surgindo as esferas menores, esfera dentro de esfera. No Zohar, esse processo já é descrito sumariamente, brevemente, por Moisés de Leon, que é o escritor do Zohar, por volta de 1300, e Isaac Luria, em 1640, vai dar detalhes como ele imaginou que seria esse processo. Esse processo é chamado de Tzimtzum, que seria o equivalente ao nosso Big Bang. Então, quando Javé transforma a primeira camada do ovo em algo, em um tipo de energia que vai poder ser habitada e ter criaturas, ele cria o primeiro Tzimtzum, o primeiro Big Bang. E vai haver outros Big Bangs, outros Tzimtzum, e cada um desses universos são conjuntos dentro do conjunto que já é um subconjunto, ou seja, El, conjunto infinito, Javé, um subconjunto dentro do conjunto infinito, Keter, um subconjunto dentro de Javé, Kokimá, um subconjunto dentro de Keter, e assim sucessivamente até chegar a Malkuth. Talvez escandalize muitas pessoas o fato de nós dizermos que o nosso universo de 80 bilhões de anos-luz de diâmetro foi criado por um Deus criado. Javé não é o Deus incriado, não é o Deus absoluto, verdadeiro, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Marcião disse isso e foi excomungado lá pelo ano 60 depois de Jesus Cristo. Ele chegou a essa conclusão, ele era gnóstico, chefe de uma escola gnóstica. E ele chegou a essa constatação lógica. E os cristãos do primeiro século excomungaram ele. Hoje eu estou dizendo isso aqui para todo mundo, para quem quiser ouvir, sem receio de ser excomungado. O Papa não está preocupado comigo nem com isso. Mas não tem como estudar a Bíblia sem, logicamente, construir a coisa desse jeito. O conjunto maior, transcendente, com Deus único, com três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, o Ain Sof, Ben Sof Yaod, um subconjunto dentro de El, que é um conjunto finito, imanente, com a clara e com a gema do ovo, e vários subconjuntos desse subconjunto de Javé, que são as esferas, Keter, Kokimá, Binah, Geburah, Shesed, Tiferet e todas as outras. Essa é a criação no seu aspecto total. Nós, cabalistas cristãos do ICTIS, temos o privilégio de, quando lemos o Evangelho e nos deparamos com uma parte do Evangelho muito conhecida, que é o encontro de Jesus com a samaritana. Jesus saiu do sul da Palestina e foi até o norte, e lá havia um muro de separação. Os samaritanos moravam no norte e não falavam com os judeus do sul. Havia uma hostilidade entre essas duas populações. Jesus senta na borda do poço e fica esperando, e a mulher chega com um cântaro de água no ombro e vê que um judeu está sentado na borda do poço. Ela nem olha para ele. Judeus e samaritanos se detestam. Isso está na cabeça dela. E ele diz:
dá-me de beber. Então ela olha para ele, arregala os olhos e diz: como tu, sendo judeu, falas comigo que sou samaritano? Ele diz: mulher, se tu soubesses quem te fala, tu é que me pedirias, e eu te daria a água que não cessa de jorrar eternamente. Ela entendeu literalmente que ele seria capaz de fazer um poço igual aquele na casa dela. Era só ela pedir, ele ia na casa dela, botava o dedo no chão, pum, e um poço brotaria, ela nunca mais. Ela disse: então me dá esse poço que eu não preciso mais vir aqui para pegar água. Você vai pegar teu marido, traz ele cá para falar comigo, que eu vou com ele e faço. Ela disse: eu não tenho marido. E aí ele disse para ela: disseste a verdade, porque tivestes 7 maridos e nenhum deles de fato é teu marido. Ela baixou a cabeça envergonhada porque ela era uma prostituta e disse: vejo que tu és um profeta, porque sabe da minha vida passada sem que eu tivesse te contado. Então eu vou te pedir para me tirar uma grande dúvida. Desde que judeus e samaritanos ficaram inimigos, os judeus adoram Deus em Jerusalém, no templo de Salomão, e nós adoramos Deus no templo do Monte Garizim. Deus recebe a adoração dos judeus no templo de Salomão? Deus recebe a adoração dos samaritanos no Monte Garizim? Já que você é um profeta, tem ligação em Bratel com Deus, então me dá essa resposta. E ele disse a frase que agora eu vou deixar para vocês, que nós do ICTIS temos o prazer de assumir. Mulher, nós adoramos o que conhecemos, vós adorais o que desconheceis. A salvação vem dos judeus. Ou seja, o judeu tinha uma teologia e uma teogonia racional, compreendida, que é a Cabala. O samaritano não tinha. Então, os outros povos todos tinham uma noção supersticiosa de Deus. Os judeus tinham uma noção mais exata, principalmente os cabalistas, porque o judeu religioso, ele não admite que Javé seja um Deus criado. Para ele, Javé é o transcendente. El e Javé, para o judeu religioso, são um único ser. Não é possível. Isso não é possível, porque o Deus de Moisés, que é Javé, que fez com que os judeus entrassem na Palestina, matando, devastando, cometendo as piores atrocidades. A gente pode ver em filmes no Êxodo, os 10 mandamentos, Moisés. Esse Deus Javé se prestou muito bem a isso. E Moisés fez muito bem abandonar El e adotar Javé como Deus, porque se ele tivesse adorado El, jamais ele entraria na Palestina devastando. El é amor, é puro amor. Então não honestaria, não daria a Moisés poder de entrar na Palestina destruindo as populações que estavam lá. Moisés sabia disso, deixou El aposentado no banco de reserva, pegou Javé, que era um Deus que tinha sido composto pelos arameus, e Javé era um Deus guerreiro, era como o nosso São João, um Deus guerreiro. E através, com a ajuda desse Deus, é que Moisés vai fazer todos os milagres. Então, Javé é um Deus criado por El, que é o Deus incriado. O domínio de Javé é o domínio do imanente, e é o universo que nós habitamos, só que o universo que nós habitamos é um bit, é uma partícula do imenso domínio de Javé, que ainda é o imanente. Nosso universo, conhecido pelos nossos cientistas e pelo telescópio Hubble, tem 80 bilhões de anos-luz de raio. O equador do nosso universo, se supostamente uma nave pudesse viajar à velocidade da luz e cruzar em linha reta o equador do nosso universo, ela demoraria 80 bilhões de anos para chegar do ponto A ao ponto Z. Esse é o menor de todos os universos. É um nada, é como o interior de uma cebola, aquele alhozinho que você vê dentro de uma cebola. Se você partir a cebola em meio, você abre, tem um alhozinho lá dentro. As camadas da cebola são as outras esferas. Imagine o tamanho de Kepler. É inimaginável. Imagine o tamanho de Javé, que está além de Kepler. Não dá para imaginar o tamanho de El. Ele é o único infinito.
Nós podemos dizer isso com toda a propriedade, porque nós conhecemos El e nós conhecemos Javé. El é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e é puro amor. El é o Deus de Moisés. Ele teve que escolher um entre vários deuses, ele escolheu Javé, porque para o que ele ia fazer era conveniente, um Deus guerreiro. Nós adoramos o que conhecemos. Vós adorais o que conheceis, ou adorais o que não conheceis? Até a próxima.